O senador Franco Montoro, certa vez, concebeu, ao longo da sua brilhante vida parlamentar, uma proposta que assemelharia o ritual que acabamos de viver da leitura da mensagem presidencial que abre os trabalhos legislativos, aquilo que era, de alguma forma, praticado no Império, que é próprio das monarquias constitucionais e que depois foi adaptado à República, que era a oportunidade, depois da apresentação da mensagem em que o governo apresenta as suas prioridades no plano legislativo, houvesse um debate em que a oposição e a situação pudessem se manifestar. Infelizmente, esta ideia, que se aproximava bastante do modelo parlamentarista, que era o sonho do senador Franco Montoro, não foi implementada. Hoje nós ouvimos a leitura da mensagem encaminhada ao Congresso pela presidente Dilma Rousseff. Registro, em primeiro lugar, que a ministra-chefe da Casa Civil chegou a esta casa para um ato soleníssimo, para o qual o imperador Dom Pedro II, que era um homem de hábitos absolutamente austeros, quando chegava a oportunidade da abertura das câmaras, fazia questão de se paramentar com as vestes talares da realeza. Ela chegou com 50 minutos de atraso. É um gesto, é um descaso simbólico, mas que, no meu entender, merece ser registrado. 50 minutos de atraso para a mais solene das sessões do Congresso Nacional. Mas isso é o de menos. O que me parece, numa primeira análise que deve ser salientado, é que a mensagem presidencial nada traz de novo a não ser a reiteração de uma série de compromissos que já constavam das duas mensagens anteriores. A constatação de que o Brasil, descrito pela presidente Dilma Rousseff, na sua mensagem, naquilo que diz respeito à ação do governo, é um mundo de fantasia. Vejam, senhores senadores, falar em consistência do crescimento econômico, diante do chamado PIBinho, de um desempenho absolutamente pífio da economia brasileira no último ano, repetindo um desempenho igualmente pífio no ano anterior, é agredir a inteligência dos brasileiros. Por mais que a maioria governamental tivesse entusiasmo pelas palavras proferidas pela mensagem presidencial, constantes da mensagem presidencial, ninguém pode levar a sério, não é, uma afirmação como essa de que a inflação está sob o controle, porque se mantém dentro da meta. Se mantém dentro da meta, mas pronta para escapulir da meta, distante há muito tempo do centro da meta. Uma inflação alta que já ultrapassou todas as metas e os limites, em relação, sobretudo, aos bens de primeira necessidade que compõem a cesta básica do trabalhador. Para as famílias de renda mais baixa, a carestia é um dado da realidade. Alega-se, na mensagem presidencial, as dificuldades conhecidas da conjuntura internacional. Ora, se verificarmos os números, senhor presidente, veremos que o desempenho da economia brasileira está muito abaixo, mas muito abaixo do crescimento médio dos países vizinhos no biênio 2011-2012. No Chile, esse crescimento foi de 5,1%. Na Colômbia, 5,3%.
No México, 3,8%. No Peru, 6,2%. Para a América Latina, igualmente prisioneira e vivendo as vicissitudes da crise internacional, como o Brasil, a média da América Latina foi 3,8%. O Brasil foi 1,8%, a média do último biênio. E no último ano, 1%. Contrariando a todas as previsões governamentais. A situação do desempenho da economia brasileira, a morosidade da economia brasileira, é visível e particularmente dramática em alguns setores, como, por exemplo, da indústria de transformação, que são responsáveis pela incorporação de tecnologia e geração de empregos de boa qualidade. Não obstante os estímulos governamentais, até mesmo setores que têm recebido doses maciças de empurrões do governo, como, por exemplo, o setor automobilístico, tiveram um desempenho ruim. Isso se reflete na nossa balança comercial. Isso se reflete no desânimo dos empresários, que, não obstante as medidas pontuais, erráticas, sem uma concatenação lógica entre elas, continuam às voltas com um ambiente econômico extremamente desfavorável. Eu não queria citar, senhor presidente, ainda outros dados da área econômica, mas já que vamos votar, já que Vossa Excelência pretende votar amanhã o orçamento da União, e nós teremos uma palavra sobre isso no momento oportuno, é de se notar o péssimo desempenho da administração federal na execução do orçamento, que se reflete no acúmulo de restos a pagar, recursos, dotações orçamentárias que não são executadas, não são efetivamente realizadas, não se convertem em obras, em serviços no determinado ano e que são transferidas, adiadas para o ano seguinte. De 2003 para cá, o acúmulo de restos a pagar já ultrapassa os 180 bilhões de reais. Isso é sinal de governo que não sabe planejar, não sabe executar e não consegue, portanto, realizar aquilo a que se propõe a fazer. Basta que demos uma olhada às promessas do governo na área social, as creches, as unidades de polícia pacificadora, todas muito aquém, no mundo real, daquilo que consta do universo róseo das promessas governamentais. 6 mil creches, temos pouco mais de algumas dezenas inauguradas. A presidente Dilma, na sua mensagem presidencial, reafirma a promessa mirabolante de construir 800 aeroportos regionais no Brasil. O Brasil já tem cerca de 700 aeroportos regionais, muitos deles não são pavimentados. A presidente Dilma promete construir 800. Ora, senhores senadores, não conseguem reformar o sanitário do banheiro do aeroporto de Brasília e prometem construir 800 aeroportos regionais. E por aí vai. O imperador, voltando ao império, quando se dirigia às câmaras reunidas para o início da sessão legislativa, ele se paramentava o imperador, tem que apertar retratado na célebre tela de Pedro Américo, que está lá no Museu de Petrópolis. Ele trazia um manto, ele que era um homem que se vestia sempre de negro, sóbrio, austero, ele se paramentava com um manto guarnecido com penas, senador Lindenberg, penas de pássaros brasileiros, de araras brasileiras. Na mensagem presidencial, a presidente Dilma lembrou-me a figura da fábula de La Fontaine, da gralha que se enfeitou com as penas do pavão. A mensagem presidencial é um monte de penas de pavão que são bonitas de se ver, mas que, na verdade, senhor presidente, não corresponde à realidade
da voz roufenha da gralha. Você lhes permite, senador Aloysio, se regimento... Eu permitiria, senhor senador, mas o regimento não permite. Senador Suplicy, o senador Aloysio está falando como líder e o regimento, lamentavelmente... Ficaria fascinado em discutir com Vossa Excelência, mas infelizmente o regimento não permite. Muito obrigado, senhor presidente.